carrinho. O que, Kayla? Mãe. O que você quer? Mãe. Eu quero o vídeo do cachorrinho. Mãe. Do vídeo. Mãe. Você é o que pra mamãe? Peraí, Cauê. Linda. Linda. Você é linda da mamãe? Você tá cansada? A Kayla é feia. Tá com sono? A Kayla é feia. Fala, Cauê. A Kayla é feia. Para, Kayla! Não faz isso, Cauê. Ela é linda. Mãe, deixa eu dizer uma coisa. Vai. Aí deu carrinho assim, aí a bola. Ele foi igual que nem do Ramos Rodrigues, mãe, deu carrinho. Chega a bola ela foi pra cima, bateu na trave e entrou no gol. Tua amanhece e anoitece o dia falando de futebol.